Amados irmãos e irmãs, em cada passo da nossa jornada percebemos que a vida não é feita apenas de alegrias e conquistas fáceis. Muitas vezes enfrentamos desertos áridos, noites silenciosas e momentos de provação que parecem não ter fim. É nesses instantes que a alma clama por direção, o coração busca consolo e os olhos se voltam ao céu em esperança. A fé, mesmo quando abalada, torna-se a força que sustenta, ainda que as circunstâncias gritem o contrário. A cada suspiro, descobrimos que não caminhamos sozinhos, pois o Criador está atento ao clamor dos seus filhos. Ao longo da vida, todos enfrentamos tempestades, sejam elas emocionais, espirituais ou materiais. Muitos se sentem afogados pelo peso das responsabilidades, enquanto outros carregam marcas profundas de perdas, frustrações ou decepções. No entanto, mesmo nos vales mais sombrios, existe uma voz que nos chama para levantar, uma mão estendida pronta para nos erguer. Essa voz é a do Senhor, que nunca abandona os que nele confiam, ainda que pareça distante aos olhos humanos. É importante lembrar que não existe dor que seja maior que o amor de Deus. Quando tudo parece perdido, quando as forças parecem se esgotar, é exatamente nesse momento que o poder do Altíssimo se manifesta de forma surpreendente. Ele não apenas cura feridas, mas transforma cicatrizes em testemunhos vivos de superação e vitória. A vida de fé não significa ausência de dificuldades, mas certeza de que jamais enfrentaremos batalhas sozinhos. A esperança, ainda que pequena como um grão de mostarda, é capaz de mover montanhas. Por isso, nunca devemos menosprezar os pequenos passos de fé que damos em meio à adversidade. Cada oração, cada lágrima e cada clamor silencioso sobem como incenso diante do trono de Deus, e Ele responde no tempo certo, não no nosso, mas no dele, que é perfeito. O que hoje parece silêncio pode ser preparação, o que parece demora pode ser cuidado, e o que parece impossível pode ser justamente o cenário onde o milagre se revelará. Existem dias em que tudo parece desabar. O coração fica pesado, a mente se enche de dúvidas e o corpo sente o cansaço da caminhada. Entretanto, mesmo nesses dias, precisamos recordar que a promessa do Senhor permanece imutável. Ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos, e essa é uma verdade inabalável. As circunstâncias podem mudar, mas a fidelidade de Deus nunca muda. Muitos questionam: por que comigo? Por que tanta luta? Por que tanta dor? A resposta nem sempre chega no momento em que esperamos, mas a certeza que precisamos guardar é que nada é em vão. Cada lágrima tem propósito, cada deserto tem lição, cada dor carrega em si uma semente de transformação. O processo pode ser duro, mas o resultado sempre será glorioso. É no forno da aflição que somos moldados, é na pressão das dificuldades que surgem os diamantes da fé. Não devemos olhar para as provações como castigo, mas como oportunidade de amadurecimento espiritual. A vida cristã não é um caminho fácil, mas é o único que conduz à verdadeira paz. Aqueles que se mantêm firmes mesmo diante das adversidades experimentam uma intimidade profunda com Deus, aprendem a confiar mais no invisível do que no que os olhos veem. É nesse ponto que a fé se fortalece, não nas vitórias fáceis, mas nas batalhas vencidas de joelhos. O inimigo muitas vezes tentará usar nossas fraquezas como armas contra nós. Ele sussurra mentiras, tentando nos fazer acreditar que somos incapazes, indignos ou derrotados. Contudo, a palavra do Senhor afirma que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa verdade precisa ecoar dentro de nós em cada dia, lembrando-nos de que não importa o tamanho da luta, o poder de Deus sempre será maior. Ao caminhar pela fé, precisamos compreender que cada estação tem seu tempo. Há momentos de plantar, de esperar, de regar com lágrimas, mas também chega o tempo da colheita abundante. A fidelidade de Deus garante que nenhuma semente de fé lançada ao solo ficará sem fruto. Mesmo que hoje você não veja nada brotando, confie. A terra está sendo preparada, as raízes estão crescendo em silêncio, e logo os frutos aparecerão para testemunhar a grandeza do Senhor. Por isso, não desanime diante dos obstáculos. A cada queda, levante-se. A cada dor, confie. A cada silêncio, persevere. Pois tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e confiam em seus caminhos.
Ainda que o vento sopre forte, ainda que a tempestade pareça incontrolável, existe um capitão guiando o barco, e ele jamais permitirá que afundemos. Nossa confiança precisa estar firmada na rocha inabalável, e essa rocha é Cristo. A vida cristã é marcada por lutas, mas também por vitórias gloriosas. E cada vitória não vem pela força humana, mas pelo agir sobrenatural de Deus em nossas vidas. Quando reconhecemos nossa dependência total dele, abrimos espaço para que sua graça nos sustente, seu amor nos fortaleça e seu espírito nos guie em todo o tempo. Não existe lugar mais seguro do que estar no centro da vontade do Pai, mesmo que o mundo ao redor esteja em caos. Muitas vezes, quando as tempestades da vida parecem incontroláveis, é justamente nesse momento que o Senhor nos convida a confiar mais profundamente. Não é pela força do braço humano que vencemos, mas pela dependência daquele que tudo governa. A fé não é apenas acreditar que Deus pode agir, mas descansar no fato de que Ele já está agindo, mesmo quando não percebemos. Essa confiança nos leva a caminhar por terrenos incertos sem perder a esperança, sabendo que cada passo é guiado por mãos invisíveis que jamais falham. Quantas vezes já sentimos que não suportaríamos mais um dia de dor, e ainda assim acordamos pela manhã, respiramos e seguimos. Isso é prova de que o sustento de Deus nos acompanha. Ele nos fortalece quando não temos forças, nos ergue quando estamos caídos e renova nossa esperança quando pensamos em desistir. Cada amanhecer é um lembrete silencioso de que a misericórdia do Senhor se renova e que Ele ainda tem planos para nós. A vida de oração é um pilar essencial nesse processo. Orar não é apenas falar, mas também ouvir, silenciar a alma para perceber o que o Espírito nos revela. Há momentos em que as palavras não saem, em que a dor parece calar nossa voz, mas até mesmo as lágrimas são compreendidas por Deus como súplicas sinceras. O clamor do coração nunca passa despercebido, pois Ele é Pai e sabe exatamente do que necessitamos antes mesmo de pedirmos. Não podemos esquecer que a fé é provada nas adversidades. Se não existissem lutas, não haveria crescimento espiritual. Assim como o ouro é purificado no fogo, nossa vida também passa por processos que eliminam as impurezas e nos tornam mais firmes. Cada prova é uma oportunidade de fortalecer nossa confiança, de aprender a depender menos de nós e mais do Senhor. Essa caminhada, ainda que difícil, resulta em maturidade espiritual e em uma fé inabalável. Muitas pessoas olham para suas circunstâncias e acreditam que não existe saída. Mas o Senhor é especialista em abrir caminhos no deserto e rios em terras secas. Quando tudo parece fechado, Ele cria uma nova rota. Quando as portas se mantêm trancadas, Ele tem a chave que ninguém pode impedir. Por isso, não devemos olhar apenas para as circunstâncias visíveis, mas para o Deus que está acima de todas elas, soberano em poder e amor. É comum que, diante das lutas, surjam sentimentos de solidão. Contudo, mesmo quando nos sentimos abandonados, o Senhor permanece conosco. Ele prometeu que nunca nos deixaria nem nos desampararia. Essa promessa deve ecoar em nosso coração como um farol de esperança em meio à escuridão. Não estamos sozinhos, ainda que o silêncio seja grande, ainda que os amigos se afastem, ainda que o mundo não compreenda nossa dor. O Senhor permanece fiel e constante. A palavra de Deus é alimento para a alma cansada. Em tempos de fraqueza, é nela que encontramos direção e força. Quando meditamos nas Escrituras, recebemos sabedoria para enfrentar os desafios e renovamos a esperança em suas promessas. A Bíblia não é apenas um livro antigo, mas uma carta viva do Criador para seus filhos, um guia eterno que ilumina nossos passos e nos mostra o caminho da vida. Muitos acreditam que a fé é apenas sentir, mas a fé é uma decisão diária. É escolher confiar mesmo quando as emoções dizem o contrário. É permanecer firme mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Essa fé prática é o que sustenta os filhos de Deus nas horas mais sombrias. Ela nos ensina que não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos, e isso muda completamente a forma como enfrentamos as adversidades. A obediência é outro pilar essencial. Não basta apenas crer, é necessário viver de acordo com a vontade do Pai. Muitas vezes, Deus nos pede passos de fé que parecem ilógicos, mas é exatamente nesses passos que Ele revela sua glória.
A obediência abre portas que a lógica jamais abriria, derruba muralhas que a força humana não poderia derrubar e nos leva a experimentar milagres que só a fé pode conquistar. O amor de Deus é a maior certeza que podemos carregar. Ele nos amou primeiro, antes mesmo que tivéssemos consciência de quem éramos. Esse amor não depende do que fazemos, mas da essência de quem Ele é. É um amor incondicional, que perdoa, restaura e transforma. Quando compreendemos a profundidade desse amor, entendemos que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, e isso traz liberdade para viver uma vida plena. Por vezes, a dor nos ensina mais que a alegria. É nos dias difíceis que descobrimos quem realmente somos e em quem realmente confiamos. Quando tudo vai bem, é fácil sorrir e louvar, mas quando o chão desaparece sob nossos pés, é ali que a fé se prova verdadeira. E cada vez que escolhemos confiar, mesmo sem entender, o coração do Senhor se alegra, e nossa alma se fortalece. A perseverança é necessária para alcançar a promessa. Muitos desistem no meio do caminho porque o processo é longo e desgastante, mas aqueles que permanecem firmes até o fim experimentam a recompensa. O Senhor honra aqueles que não soltam sua mão, que continuam caminhando mesmo em meio às lágrimas. A vitória não é para os mais fortes, mas para os que perseveram na fé, mesmo quando tudo parece contrário. Existem momentos na caminhada em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, clama, jejua e mesmo assim parece que o céu permanece fechado. É nessas horas que a confiança é realmente provada. O Senhor não se esqueceu, nem está indiferente ao que você sente. Ao contrário, Ele está trabalhando em detalhes que os olhos humanos não podem enxergar. O tempo do Senhor é perfeito e, quando a resposta chegar, tudo fará sentido, e você entenderá que cada segundo de espera tinha um propósito. A espera muitas vezes molda o caráter, ensina paciência e gera uma fé sólida. Enquanto esperamos, aprendemos a descansar no cuidado de Deus e a não depender da pressa humana. O relógio terreno pode parecer urgente, mas o relógio divino nunca se atrasa. Ele chega na hora exata, mesmo que aos nossos olhos pareça demora. O que hoje você encara como atraso, na verdade pode ser a forma de Deus proteger, preparar e alinhar todas as coisas em seu favor. A confiança não pode ser superficial. Confiar em Deus significa acreditar que Ele sabe o que faz, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. É segurar firme nas promessas mesmo sem ver sinais imediatos. É como o agricultor que planta a semente e precisa esperar a estação correta para a colheita. Ele não duvida do processo, apenas confia que, no tempo certo, a terra dará o fruto esperado. Assim também é nossa vida espiritual. A colheita virá no tempo estabelecido pelo Senhor. Ao longo da história bíblica, vemos inúmeros exemplos de homens e mulheres que esperaram com fé e foram recompensados. Abraão esperou pela promessa de um filho, José suportou anos de injustiça até ver seus sonhos se realizarem. Moisés atravessou desertos até chegar ao cumprimento da promessa. Todos eles enfrentaram momentos de dor e dúvida, mas escolheram confiar. O resultado foi sempre a manifestação do poder de Deus em suas vidas. Da mesma forma, cada um de nós também está em uma jornada. O deserto que atravessamos não é um fim em si mesmo, mas um caminho para algo maior. Cada lágrima derramada, cada noite em claro, cada oração aparentemente sem resposta, tudo está sendo usado pelo Senhor para nos fortalecer. O deserto não é lugar de morte, mas de aprendizado. É nele que descobrimos que o pão diário vem do céu e que a água brota da rocha quando menos esperamos. O Senhor transforma dores em testemunhos. Aquilo que hoje causa sofrimento pode se tornar, no futuro, motivo de inspiração para outros. O que agora te faz chorar pode ser a palavra de consolo que você levará a quem também atravessa vales semelhantes. Nada é desperdiçado quando está nas mãos de Deus. Ele usa até as situações mais difíceis para revelar sua glória e demonstrar seu cuidado por cada detalhe da nossa vida. A fé nos chama a olhar além do visível. É natural focarmos nas circunstâncias, mas a fé nos convida a enxergar o invisível, a crer no impossível. Ela nos tira do campo limitado da lógica e nos transporta para a dimensão sobrenatural, onde Deus age de forma grandiosa. Essa fé não ignora a realidade,
mas escolhe acreditar em uma realidade maior, a do agir divino. É comum, durante o processo, sentir medo e insegurança. Porém, o medo não pode dominar o coração que confia. A Bíblia declara que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando mergulhamos no amor de Deus, encontramos paz mesmo em meio ao caos. É essa paz que excede todo o entendimento humano, uma tranquilidade que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que estamos guardados pelas mãos do Todo-Poderoso. Outro ponto essencial é a gratidão. Ser grato em tempos bons é simples, mas ser grato em tempos difíceis é um verdadeiro exercício de fé. A gratidão muda nossa perspectiva, nos faz enxergar o que temos em vez de focar apenas no que falta. Ela abre espaço para que o coração seja preenchido de esperança. Quando agradecemos, mesmo antes de ver a resposta, demonstramos que acreditamos na fidelidade de Deus e no cumprimento das suas promessas. A adoração também é uma chave poderosa em meio às lutas. Quando escolhemos adorar em vez de murmurar, libertamos o coração do peso da reclamação. A adoração eleva nossa alma, nos aproxima do Criador e nos lembra quem Ele é. Soberano, eterno, fiel e digno de todo louvor. O inimigo treme diante de um coração que adora mesmo em meio às lágrimas, porque sabe que esse coração está firmado em Deus e não será abalado. Ainda que as lutas sejam intensas, é fundamental lembrar que nada pode separar-nos do amor de Cristo. Nem altura, nem profundidade, nem principados ou potestades, nada é capaz de romper o vínculo perfeito entre o Senhor e seus filhos. Essa verdade nos garante segurança, ainda que as circunstâncias tentem roubar nossa paz. Permanecer nesse amor é o maior abrigo que podemos ter em qualquer estação da vida. Assim, quando as dificuldades parecerem insuportáveis, lembre-se, não é o fim. A história ainda está sendo escrita pelas mãos do Autor da vida. O capítulo de hoje pode estar marcado pela dor, mas o final será marcado pela vitória. Não desista, não abandone sua fé, não permita que a tristeza apague a chama da esperança. O Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la até o último dia. Quando pensamos na vida cristã, muitas vezes imaginamos que será apenas alegria, paz e prosperidade. Porém, a realidade é que a caminhada envolve também cruz, renúncia e perseverança. Jesus nos alertou que no mundo teríamos aflições, mas também nos deu a certeza de que Ele venceu o mundo. Essa verdade nos conforta e nos fortalece, porque sabemos que a vitória já foi conquistada na cruz, e agora caminhamos rumo ao cumprimento dessa promessa em nossas próprias vidas. É preciso compreender que cada batalha espiritual tem um propósito. O inimigo não investe contra quem não representa ameaça. Se você enfrenta lutas intensas, é porque existe um chamado grande sobre sua vida. O adversário sabe do potencial que há dentro de você e tenta impedir que alcance o destino estabelecido por Deus. Porém, não há quem possa frustrar os planos do Senhor. O que Ele determinou se cumprirá, ainda que tentem se levantar contra. Durante as dificuldades, aprendemos a depender inteiramente do Senhor. Muitos confiam em recursos humanos, em estratégias, em conexões, mas a verdadeira vitória vem do alto. É no momento em que percebemos nossa incapacidade que a força de Deus se manifesta com maior intensidade. Ele não divide sua glória com ninguém, e por isso nos leva a situações em que somente seu poder pode agir. Dessa forma, todo testemunho de vitória aponta para a grandeza do Criador. O processo de crescimento espiritual exige firmeza. Não podemos permitir que a dor nos endureça ou que a amargura envenene nosso coração. Precisamos manter o coração puro, a mente voltada para o que é eterno e os olhos fixos em Cristo. A cada dia, somos moldados como vasos nas mãos do oleiro. E, ainda que o processo de moldagem seja doloroso, o resultado é sempre um vaso renovado, preparado para cumprir seu propósito. Não há lágrima desperdiçada diante de Deus. Cada suspiro, cada dor, cada noite em claro, tudo está registrado diante dele. O salmista declarou que o Senhor recolhe nossas lágrimas em seu odre, o que significa que nenhuma delas é em vão. Até mesmo as feridas mais profundas podem se tornar testemunhos de cura. Ele é especialista em transformar dor em força e fraqueza em vitória. A comunhão com outros irmãos também é fundamental.
Não fomos criados para caminhar sozinhos. O corpo de Cristo é formado por muitos membros, e cada um tem sua função. Quando compartilhamos nossas lutas e permitimos que outros intercedam por nós, fortalecemos uns aos outros. A unidade gera poder, e a oração conjunta move céus. O inimigo teme uma igreja unida, porque sabe que juntos somos mais fortes e inabaláveis. Outro ponto essencial é manter a mente renovada. O apóstolo Paulo nos ensina a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da mente. Isso significa filtrar nossos pensamentos, rejeitar mentiras do inimigo e encher o coração com a verdade da palavra. Quando a mente é renovada, a fé se fortalece, a esperança cresce e o coração encontra descanso. Muitas vezes, a vitória começa na forma como pensamos. Se a mente está cheia de medo, incredulidade e pessimismo, a vida espiritual enfraquece. Mas, se a mente está cheia de fé, gratidão e confiança, a alma floresce. Por isso, precisamos vigiar nossos pensamentos e alinhá-los com a verdade de Deus. O que pensamos influencia o que sentimos, e o que sentimos influencia nossas atitudes. É também fundamental aprender a descansar. Vivemos em uma geração que valoriza apenas o esforço, o trabalho incessante, a produtividade sem pausa. Contudo, o descanso em Deus é parte da fé. Descansar não significa desistir, mas confiar que o Senhor está no controle. Quando entregamos nossas preocupações a Ele, experimentamos paz. É nesse descanso que Ele trabalha em nosso favor e nos surpreende com sua provisão. A adoração em meio às lutas é um ato de fé que desarma o inimigo. Quando Paulo e Silas estavam presos, escolheram cantar hinos a Deus, e as cadeias se romperam. Isso nos ensina que, quando decidimos louvar em vez de murmurar, o impossível acontece. O louvor abre os céus e traz libertação, cura e transformação. O inimigo não suporta ver filhos de Deus adorando em meio às adversidades, porque sabe que isso revela confiança total no Pai. O Espírito Santo é nosso consolador, amigo e guia fiel. Ele habita em nós, fortalece nossa fé e nos ensina o caminho que devemos seguir. Muitas vezes tentamos lutar sozinhos, mas o Espírito nos lembra que não estamos abandonados. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nos fortalece quando estamos fracos e nos guia em cada decisão. A presença do Espírito é o maior tesouro que podemos carregar em nossa caminhada. Nunca se esqueça: a vitória já está decretada. Ainda que hoje você esteja em meio à luta, creia que o final da história já foi escrito. Em Cristo, somos mais que vencedores. Essa não é apenas uma frase de consolo, mas uma verdade espiritual que deve ser vivida. Ande com essa certeza, caminhe com confiança, adore com alegria, e verá a glória de Deus se manifestando em cada detalhe da sua vida. A vida com Cristo é marcada por desafios, mas também por recompensas eternas. Cada passo dado em obediência aproxima o coração da verdadeira essência do Evangelho. O caminho pode ser estreito e difícil, mas é o único que conduz à vida. Muitos desistem porque acreditam que não têm forças, mas esquecem que a força não vem de si mesmos, e sim do Senhor. Quando estamos fracos, é aí que somos fortes, porque a graça de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. É preciso abandonar a ilusão de que podemos caminhar sozinhos. A autossuficiência gera queda, mas a dependência do Senhor gera vitória. Reconhecer a própria limitação não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Somente quem admite que precisa de ajuda pode receber auxílio. O Senhor estende a mão, mas cabe a nós aceitá-la. Essa rendição abre caminho para uma vida transformada, guiada pelo Espírito Santo e repleta de paz. A fé nos impulsiona a seguir, mesmo quando não entendemos. Nem sempre teremos todas as respostas, e talvez nunca compreendamos alguns caminhos. Contudo, a fé nos lembra que não precisamos compreender tudo, apenas confiar em quem tudo sabe. É essa confiança que sustenta a alma em meio às tempestades, que ilumina as noites mais escuras e que garante que o amanhã trará novos recomeços. A esperança é uma chama que não pode se apagar. Ainda que os ventos tentem apagá-la, ela persiste, porque está enraizada nas promessas de Deus. Essa esperança não decepciona,
pois está firmada em aquele que é fiel. Mesmo quando os sonhos parecem distantes, devemos continuar crendo, porque o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O amor também é essencial. Sem amor, tudo perde o sentido. O amor de Cristo é o que nos move, o que nos sustenta e o que dá propósito à nossa caminhada. Amar o próximo, mesmo quando é difícil, é reflexo do amor divino em nós. É pelo amor que mostramos ao mundo quem realmente somos e a quem pertencemos. Ao final de todas as lutas, o que permanecerá não são as dores, mas os frutos de fé, esperança e amor. As lágrimas secarão, as feridas cicatrizarão, e a glória de Deus será revelada em plenitude. O que agora vemos em parte, um dia veremos por inteiro. E nesse dia compreenderemos que todo esforço valeu a pena, que cada oração foi ouvida, que cada batalha foi vencida, e que a fidelidade do Senhor nunca falhou. Enquanto esse dia não chega, continuamos firmes, sabendo que não lutamos sozinhos. O Espírito Santo nos fortalece, os anjos nos guardam e o Senhor Jesus intercede por nós diante do Pai. Temos um exército celestial ao nosso favor, e isso deve nos encher de coragem. A vitória não é apenas promessa futura, mas realidade presente em cada passo de fé que damos. Portanto, não se renda. Ainda que o peso seja grande, entregue ao Senhor. Ainda que as lágrimas sejam muitas, confie que Ele recolhe cada uma. Ainda que o silêncio seja longo, creia que Ele está agindo. O Deus que abriu o mar, que derrubou muralhas, que livrou seus servos da fornalha, é o mesmo que hoje cuida de você. Jamais esqueça que você é amado, escolhido e separado para viver coisas grandes. O inimigo tentará sussurrar mentiras, mas a voz de Deus é mais forte. E ela diz: não temas, porque eu estou contigo. Segure firme nessa promessa, caminhe com ousadia e viva com a certeza de que a vitória já foi decretada. Não permita que o medo roube a sua fé. Compartilhe esta mensagem, inscreva-se no canal e leve esperança a outras vidas. O que Deus fez por você pode inspirar milhares de corações. Levante-se hoje, declare vitória e viva o propósito para o qual você foi criado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.